Um defeito de cor. Capítulo 6. Continuação. A cerimônia. No 8º dia depois do nascimento, o Alberto se levantou cedo e disse que precisava ir até a loja de ferragens para ver como o sócio estava se saindo. Ainda consegui falar com Sebastião antes que ele saísse para a padaria e pedi que, no caminho, mandasse uma cadeirinha me pegar no sítio com a maior urgência. Dei aos carregadores a direção a seguir, e pouco antes das 11 horas estávamos frente a frente com o Babalogo fim de time. A Esméria tinha ido comigo, não sem antes dizer que achava arriscado sairmos de casa daquela maneira, mas eu disse que iria de qualquer jeito, mesmo sozinha, o que bastou para vencer a pouca resistência dela, que estava com muita vontade de participar da cerimônia. Fiquei com medo de o Babalaúgo fim de time não estar em casa, já que íamos sem avisar. Mas foi a primeira pessoa que vi quando chegamos ao portão, cuidando dos canteiros de ervas. Ele me recebeu de uma maneira muito calorosa, e logo as suas mulheres e filhos quiseram saber da criança. A Trindade, sua esposa que tinha sido companheira do padre Heinz, estava novamente pejada. Ela e uma outra, da qual não me lembro o nome. A cerimônia foi feita do mesmo jeito que a do Banjocô. E meu segundo filho também ganhou presentes improvisados das mulheres e dos filhos do Babalaúgo fim de time. Algum dinheiro, 2 pássaros, uma tartaruga e 2 galinhas, que agradaram demais ao Banjocô. Eu ainda não tinha decidido os nomes, e a Esméria me ajudou a escolher pelo caminho, sendo que ficaria para ela o papel desempenhado pela nega Florinda na cerimônia de nome do Banjocô. O ritual foi igual ao que eu já tinha presenciado, e todos festejaram muito, porque meu novo filho chorou quando a água jogada para o alto respingou no rosto dele. Isso significava que ele queria muito viver, e estava gritando isso para o mundo e para as pessoas ao seu redor do jeito que sabia. Mas, ao contrário do Banjocô, não se moveu para apanhar o colar de cauris, o que significava que não teria riquezas. Não dei muita importância a isso, pois achei que, mesmo se eu viesse a faltar, o Alberto nunca desampararia aquele filho, que tratava como a coisa mais importante na vida. Então, como já deve ter percebido de quem estamos falando, a você foi dado o nome de Omotunde, Adaleke Dambiran, sendo que Omotunde significa a criança voltou. Adeleke quer dizer que a criança será mais poderosa que os inimigos, e Dambiran, assim como o apelido do Banjocô, é uma homenagem à minha avó e aos seus voduns, principalmente Dan. O Babalaúgo fim de time disse que os nomes tinham sido muito bem escolhidos e me contou que as crianças nascidas depois da morte de um irmão são o tipo mais perigoso de Abicu, o mais temido, porque são crianças substitutas, aquelas que vêm para tomar o lugar dos que tinham morrido. Isso faz com que tenham uma ligação forte com o morto, precisando ser muito mais vigiadas para que não voltem rapidamente ao Orum. Enquanto o Banjocô era um Abicu homem, um Abicu da água, aquele que nasce antes do tempo, você é um Abicu fé-fé, um Abicu do vento, dos que têm um nascimento inesperado e não planejado. Antes de começar a cerimônia, o Babalaúgo fim de time tinha dito que você é de Xangô, o orixá da justiça, e eu comentei que seu pai queria fazer de você um doutor em leis, o que era muito apropriado. Por isso, durante a cerimônia, além da apresentação de todas as coisas que tinham feito parte da cerimônia do seu irmão, ele também apresentou uma pena e um livro, para que você soubesse sempre fazer bom uso deles. Omotunde. Apesar de o Babalaúgo fim de time ter dito que os filhos substitutos voltam com mais facilidade para o Orum, eu estava muito tranquila em relação a você. Muito mais do que em relação ao seu irmão. Primeiro, porque a cerimônia estava sendo realizada dentro do tempo. E depois, porque eu sentia que você era especial, como depois se confirmou no jogo do Opelê.
O Ifá disse que você viveria o suficiente para ser um grande homem, e que talvez a minha missão mais importante fosse guiar e instruir você no caminho do bem e da justiça. Disse também que via longos caminhos se abrindo à sua frente, para muito longe, que a sua vida nunca seria das mais fáceis, apesar de muito produtiva, e que você jamais ganharia muito dinheiro. Você seria admirado e respeitado, um dos primeiros entre os seus, pelos quais lutaria mais do que por você mesmo. Não imagino o orgulho que senti de você, ainda tão pequeno nos meus braços e com um destino tão grandioso. Eu quis logo saber qual tinha sido seu trato. Babalawogo Finitime disse que era estranho, pois você tinha tratado de voltar a Orun quando não comesse mais açúcar. Perguntei se era para te dar mais açúcar, e ele respondeu que não, mas para prestar atenção quando você parasse de comer, ou quando começasse a comer demais. Apenas isso, prestar atenção. O Babalawogo Finitime achou que aquilo não estava muito claro e resolveu providenciar mais alguns rituais, sendo que ele mesmo faria um ebó no dia seguinte. Recomendou também que eu não me esquecesse da cerimônia dos 3 meses. Perguntando ao Ifá, o Babalawogo Finitime me falou do ritual e eu quis que fosse feito para o Banjocô também. Ele concordou, embora não soubesse se surtiria efeito, visto que estava sendo indicado para você. Ele ia usar um pedaço de tronco de bananeira, roupas e gorros tingidos com ossum. Ossum é um pó vermelho, obtido de árvores Pterocarpus erinacensis, usado em diversos ritos e também em tinturaria, e bordados com guizos e búzios, e mais algumas comidas, acho que acará, canjica, frutas, mel, um pombo, um galo e ervas sagradas. Tudo isso seria montado como se fosse um carrego para a morte, para acalmá-la, embrulhado em um pano branco e solto nas águas de um rio. E ainda foram feitas muitas oferendas com doces para os abicus, para que eles ficassem contentes e não insistissem em fazer com que você e seu irmão se lembrassem dos tratos. O Babalawogo Finitime tomou a data do nascimento de vocês dois e disse que nesses dias faria ebós e outros rituais, até que completassem 19 anos. Depois de tudo conversado e planejado, teve festa improvisada, e por isso mais simples que a do Banjocô, mas estava muito mais feliz por fazer as coisas certas, pela presença da Esméria, que não estava preocupada em ter que voltar cedo para casa, com medo de ser descoberta pela Sinhá. Rimos, conversamos e bebemos, e foi bom proporcionar aquele momento à Esméria, que se sentiu muito à vontade entre as mulheres do Babalawogo Finitime, principalmente as mais velhas, a Monifa e a Faiola. Durante o almoço no quintal, fiquei sabendo de muitas histórias sobre ibejis, mas gostei especialmente de uma sobre um reino onde havia 2 príncipes ibejis que davam muita sorte aos súditos. Todos os problemas eram resolvidos por eles em troca de doces queimados e brinquedos. Os ibejis faziam suas traquinagens e eram inquietos, e um dia estavam brincando ao lado de uma cachoeira quando um deles caiu em suas águas e morreu afogado. Os que viviam no reino ficaram muito tristes por causa da morte do príncipe, e o ibeji sobrevivente não tinha ânimo para fazer mais nada, nem brincar, nem comer, nem ajudar as pessoas. Vivia chorando a morte do irmão, pedindo a Orumilá que o levasse para perto dele. Orumilá acabou ficando com pena do pequeno ibeji e o chamou para o Orun, deixando na terra 2 imagens de barro. E desde então, todos que precisam de ajuda e confiam nos ibejis deixam oferendas aos pés de imagens parecidas. Eu tenho a minha, talhada em madeira, que sempre honro com flores para Taiwo e doces e orações para os ibejis. O Babalawogo Finitime disse que da próxima vez que eu voltasse, também faríamos uma oferenda para eles. Antes de voltarmos para casa, pedi notícias da nega Florinda e disseram que ela ainda estava em São Luís, com a Agontimé. Lembrando agora daquele dia, eu me pergunto se você ainda usa o seu nome africano, o Motundé, pois somente eu e a Esméria te chamávamos por ele, e mesmo assim quando estávamos a sós. Para que continuasse apenas entre nós,
dissemos a você que aquele era o seu nome sagrado, que não deveria ser dito a ninguém. Você gostava de ser chamado de Omadê, e depois só de Madê, como falava o seu irmão. Achamos muito engraçado quando o Banjocô falou isso pela primeira vez, porque Omadê quer dizer menino em Yorubá, e era assim que o papagaio da Sinhá o chamava. Ele deve ter achado que assim eram chamados todos os meninos, não sei. Seu pai também não reclamou, mesmo porque nunca soube o que significava. Falamos que era um nome qualquer que seu irmão tinha inventado, e ficou por isso mesmo. E às vezes ele também te chamava assim. Será que você ainda se lembra do seu irmão? O que terá acontecido a você durante todos esses anos? Por mais que o destino tenha sido bom comigo, tenha me dado mais filhos que sempre me orgulharam, eu nunca te esqueci. Estou guardando comigo todas as cartas trocadas, para que você saiba de tudo o que fiz, na esperança de te encontrar. Meu pequeno Omotundê. Acerto de contas. Depois de ter o dinheiro, o Fatumbi ainda precisou de algum tempo para acertar tudo com o dono dele, pois tinha se comprometido a treinar alguém para substituí-lo, o que fez durante mais de um mês, todas as manhãs. Depois disso, ele começou a ajudar o Alberto, que, na volta à loja de ferragens após seu nascimento, andava preocupado com os negócios, achando que estava sendo roubado. Apenas com uma rápida olhada nos números, o Fatumbi confirmou sua suspeita, dizendo que provavelmente isso já acontecia há algum tempo, levando em conta um montante que a loja vendia e o que era registrado no livro-caixa. A cidade de São Salvador estava crescendo, e uma loja de ferragens era um bom negócio. Arriscado também, porque era um dos primeiros lugares onde os pretos que tramavam uma rebelião iam roubar tudo o que pudesse servir de arma. Depois dessa descoberta, em vez de se fazer mais presente, o Alberto disse que precisava de um tempo para pensar e se dedicou à reforma do sobrado, o que foi motivo de muitas festas por lá com os amigos. Quem me mantinha informada era o Sebastião, pois o Felipe e o Rafik, os mesmos que tinham trabalhado no sítio e na padaria, estavam reformando também o sobrado. Mas ele me garantiu que não havia mulheres, apenas 5 ou 6 homens que passavam a noite bebendo e jogando cartas e perdendo ou ganhando muito dinheiro. O Alberto ficava muitas noites sem dormir no sítio, embora aparecesse todos os dias para te ver. Aproveitando a ausência dele, resolvi dar teto ao Fatumbi, que passou a dormir no mesmo quarto que o Sebastião. O Alberto gostou da ideia, porque o Sebastião e o João Badu já estavam velhos, e o Fatumbi, apesar de também não ser tão novo, pelo menos aparentava, o que poderia impor algum respeito em caso de precisão, em uma casa onde moravam muitas mulheres e crianças. Algum tempo depois que saí do resguardo, fui visitar a Sinhazinha, e ela disse que o Dr. José Manuel também tinha comentado sobre as noites de jogos no sobrado, que já estavam ficando famosas entre os ricos, reunindo um número cada vez maior de pessoas. Foi quando comecei a me preocupar com o Alberto, com o que ele pensava em fazer da vida, principalmente sobre aquela sociedade. Em um fim de tarde, o Aprígio apareceu no sítio com um recado do Belchior, dizendo que o salveirista conhecido dele já tinha o paradeiro do Lourenço, e conversei com a Esméria sobre o que fazer. Eu tinha muita vontade de vê-lo novamente e perguntar se era mesmo verdade tudo o que me lembrava, porque às vezes eu tinha dúvidas. Era uma lembrança tão cruel que eu lutava contra a verdade dela. A Esméria achava que seria melhor ela mesma ir vê-lo, já que ele gostava muito dela. Talvez fosse até mais fácil descobrir como ajudá-lo. Talvez ele aceitasse dela uma ajuda que não aceitaria de mim. Mas o combinado começou a mudar quando o Alberto comentou que precisava da minha ajuda para arrumar criadas para o solar, que já estava pronto. Eu, que já não era mais tão necessária na padaria depois da chegada do Fatumbi, e estava cansada de ficar à toa no sítio, achei que aquela era uma boa oportunidade para passar alguns dias na cidade, apreciar o movimento, rever os amigos. Comentei com seu pai que gostaria de pintar o sítio e que o cheiro da tinta não faria bem a você,
e que por isso poderíamos passar alguns dias na cidade e voltar quando o trabalho estivesse terminado. Ele não gostou muito da ideia, argumentando que o sobrado não estava mobiliado, e eu disse que assim era melhor ainda, pois eu também poderia comprar tudo o que estava faltando. Ele não teve como recusar, e 2 dias depois estávamos deixando o sítio, que durante 2 semanas foi ocupado apenas pelo Felipe e pelo Rafik, que ficaram tomando conta de tudo enquanto faziam o serviço, e pelo Fatumbi e o Sebastião, que apareciam apenas para dormir. Quando comentei com o Bonjocô que íamos passar alguns dias na cidade, ele pediu para levar o Tiago e o Mateus, e como, desde a morte da Zolá, o João Badu parecia precisar mais da companhia dos meninos do que os meninos precisavam da companhia dele, foi também. A Esméria eu nunca pensaria em deixar para trás, e como nós duas não conseguiríamos cuidar da casa e de toda aquela gente, a Malena era indispensável. Transportar tudo o que precisávamos foi como fazer uma mudança, roupas e artigos de casa para 9 pessoas. Foi só daquela vez que pude prestar atenção no sobrado, e, como estava todo reformado, parecia outra casa, da qual gostei bastante. A rua era tranquila, e assim que chegamos, a primeira providência foi arrumar lugares para todos dormirem, com a compra de esteiras e um cesto para você, pois havia apenas a cama do Alberto e uma mesa com cadeiras na sala, usada para os jogos. A Esméria distribuiu as pessoas pelos quartos e fez questão de levar você para dormir com ela, para que eu e seu pai ficássemos sozinhos. Ele estava feliz, mas parecia preocupado, e eu imaginava que podia ser com os negócios. Mas hoje acho que era com a nossa presença naquele sobrado que ele tinha comprado para receber os amigos e dar festas. Mesmo assim, passamos noites maravilhosas. Nossos corpos estavam com saudades um do outro, depois do período de resguardo e do tempo que eu tinha passado sozinha no sítio. Na manhã seguinte à nossa chegada, eu o incentivei a ir até a loja de ferragens, enquanto fui à Barroquinha falar com a Esmeralda sobre os novos criados. Eu gostaria de uma família, pois era bom ter homem em casa, e ela me indicou uma formada pelo pai, o Júlio, a mãe, a Anastácia, uma filha de 16 anos, chamada Manuelina, e um filho de 12, o Sabino. O menino e a menina trabalhavam na rua, ele como engraxate e ela como engomadeira, ofício aprendido com a mãe, que não mais o exerceria, para ficar cuidando apenas do sobrado. O Júlio e a Anastácia não faziam parte da confraria. Eram conhecidos de uma amiga da Esmeralda, e ficaram muito felizes quando ofereci trabalho e moradia, pois tinham que deixar a loja onde moravam, que seria vendida. A Manuelina e o Sabino, os filhos, não foram contratados, e continuariam cada qual com seu trabalho, mas dormindo no sobrado, a única condição imposta pelos pais, que queriam os filhos perto deles. Eram de uma vila no interior e estavam na capital havia quase 7 anos, para onde tinham ido à procura de trabalho. O Alberto gostou da escolha, mas não queria nenhum deles dentro da casa, no que eu concordei com ele. Havia um porão que poderia ser reformado, e quando mostrei o espaço para Júlio, ele mesmo se encarregou do serviço. Eu disse que pagaria a parte pelas reformas, que deveriam fazer no porão um lugar decente para se morar, com privacidade para todos, entrada de ar fresco e claridade. O Júlio agradeceu e disse que estava ótimo, que o lugar era até mais espaçoso que o cômodo na loja onde moravam. E enquanto cuidava das reformas, ele e a Anastácia trabalhavam apenas durante o dia. Ele nas obras e ela cuidando da casa, ajudada pela Malena e pela Esméria, que me contou da curiosidade deles em saber se eu era mesmo assim. Eu achava engraçado aquele tipo de dúvida. Eu tinha passado pelo mesmo problema com as empregadas da Esméria, que só acreditaram nas minhas ordens depois de me verem com o Alberto, decidindo tudo em conjunto e não apenas acatando ordens. Assim que tive tempo, fui até a loja do Alufá Ali, onde todos estavam muito alegres porque a Euá e a Mariamo, a segunda esposa, estavam pejadas, com os nascimentos regulados para a mesma época. Não encontrei a Claudina e marquei outro dia para passar por lá e conversar com ela, pois queria contar tudo o que tinha acontecido comigo. Ela sabia de muito pouco,
pois eu tinha vergonha de falar sobre o Alberto. Acho que estou tão desacostumada de falar com você que às vezes chamo o Alberto de Alberto e às vezes de seu pai. Não vou mais consertar, porque ainda tenho muita coisa para dizer e não quero perder tempo com isso, que não é tão importante. No domingo, quando o Alberto saiu para encontrar os amigos e disse que não tinha hora para voltar, resolvi ir até a casa do padre Reis. Eu tinha me encontrado com a Deola no ponto dela, na Misericórdia, e ela fez o convite, dizendo que o padre estava na cidade. Aluguei uma cadeirinha e levei você e seu irmão. O padre aproveitou para abençoar os dois, o que me fez lembrar que no fim da semana seguinte teria que ir até o sítio do Babalaogo Fiditime para o ritual dos 3 meses. No dia combinado de voltar à loja do Alufaale para me encontrar com a Claudina, levei apenas você, para que ela o conhecesse. No meio do caminho, resolvi passar antes pela loja do Manuel Calafate, pois queria falar com o Belchior e saber do Lourenço, para que a Esméria fosse procurá-lo enquanto ainda estávamos na cidade. Não só encontrei o Belchior em casa, como ele disse que sabia onde o Lourenço estava naquele exato momento, pois tinha acabado de vê-lo subindo a ladeira do Carmo. O Belchior se lembrava do Lourenço da época da fazenda, mas disse que não o tinha reconhecido até ser apontado pelo amigo saveirista, e que talvez nem eu mesma o reconhecesse, pois estava muito diferente. Bem mais velho do que deveria estar, muito mais magro e andando sempre de cabeça baixa, fingindo não reconhecer as pessoas com quem tinha convivido na ilha. Enquanto estávamos conversando, ele olhou para o fim da rua e disse que era ele quem estava apontando, carregando um pacote, seguindo na direção do Maciel. Era lá que ficava o solar do dono dele, o novo dono da fazenda, que tinha levado o Lourenço para a capital. Acho que não pensei muito quando achei que era uma boa hora para falar com ele, ainda mais tendo você amarrado às costas. Mas você estava tão quieto que me fez esquecer da sua presença ali, a presença que faria com que o Lourenço visse o que eu tinha conseguido, como se eu estivesse exibindo as roupas de uma sinhá e o filho, como prova de que a minha vida tinha sido muito melhor que a dele, muito melhor sem ele, com a prova de que eu tinha prosseguido os nossos planos sozinha. Foi o que ele disse depois que me coloquei na sua frente fechando a passagem, fazendo com que ainda pedisse desculpas antes de se desviar e seguir adiante sem levantar os olhos do chão. Eu deveria tê-lo deixado ir, mas o chamei e disse que era eu, a Querrinde, para o caso de ele não me reconhecer. Tive que repetir enquanto ele me olhava com jeito de quem não estava acreditando no que via, reparando nas minhas roupas, nos meus sapatos, em você. Quando achei que ia embora sem me dizer uma só palavra, ele voltou, parou bem perto de nós e disse coisas horríveis, com um fio de voz que eu tive que chegar muito perto para conseguir escutar. Uma das coisas que perguntou foi se eu nunca mais o tinha procurado, porque ele não era capaz de me dar um filho, olhando para você com um ódio de que eu nunca poderia imaginá-lo capaz. Depois, virou as costas e foi embora, deixando nós dois parados no meio da rua, até o Belchior se aproximar para saber se estava tudo bem, pois tinha ficado em frente à loja, observando o encontro. Eu disse que o Lourenço não tinha me reconhecido, e dei graças por estar indo me encontrar com a Claudina em vez de voltar para o sobrado. Assim que cheguei, a Claudina soube que alguma coisa tinha acontecido, e tive que contar tudo, desde o princípio, desde quando o Lourenço foi comprado pelo Sr. José Carlos. Ela me ouviu sem comentar nada, interessada na história, emitindo de vez em quando algum som de concordância ou discordância. Acredito que só para que eu não tivesse a impressão de estar falando sozinha. No final, disse que sentia muito, mas que concordava com o Lourenço, ou que talvez a palavra nem fosse concordar, mas que se sentia solidária a ele, que tinha todos os motivos do mundo para fazer o que tinha feito e muito mais. Disse também que não me achava culpada de nada, que a minha vida seguiu um caminho e fui me deixando levar para muito longe do que tinha imaginado. E isso foi bom para mim, que tinha conseguido coisas com as quais os pretos nem sonhavam. Não porque sonhassem pequeno,
mas porque não sabiam que tais sonhos eram possíveis. Disse ainda que o Lourenço devia mesmo ter muita amargura no coração, pois tudo o que aconteceu com ele foi por minha causa. Voltou a enfatizar que não era por minha culpa, mas por minha causa, e que naquele dia, ao me ver com saúde, bem vestida e com um filho, toda a amargura ou revolta acumulada durante tantos anos apareceu, fazendo com que ele se sentisse mais perdedor do que nunca. A Claudina bem que tentou, mas não conseguiu aliviar a minha culpa. Eu devia ter cumprido o trato com a Esméria, sabendo que o encontro dela com o Lourenço seria muito diferente do meu. A partir daquele momento, seria muito mais difícil ajudá-lo, mas eu o faria de uma maneira ou de outra, mesmo sem ele saber. E já não era mais por mim, para aliviar o que eu sentia, mas por ele, que merecia, mais do que ninguém, que a vida fosse um pouco facilitada. Sobre a minha história com Alberto, apesar do meu medo da crítica da Claudina, ela não falou nada, talvez pelo impacto da história anterior. A primeira providência que tomei ao sair da loja foi passar no ponto da Misericórdia e conversar com a Adeola, pois ela saberia como ajudar o Lourenço. Ao voltar para casa, o Alberto estava lá e fez cara feia ao me ver chegando da rua com você, que ele achava muito novo para andar de um lado para o outro. Eu disse que não saía muito com você, mas que também você não era tão frágil quanto ele imaginava, pois na sua idade muitos bebês já iam para o trabalho junto com as mães, às vezes ficando o dia inteiro sob o sol quente. Mas acho que a verdadeira preocupação dele não era você ir para a rua, mas como ia, amarrado às minhas costas. Ele tinha um filho com uma preta, mas não queria que ele fosse tratado como tal, como todos os pretinhos que andavam amarrados às costas das mães. No dia seguinte, comprou uma cesta de alça comprida e disse que eu deveria usá-la sempre que saísse com você.